E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Pereira Alves e hoje estou voltando aqui para a gente conversar sobre duas grandes obras de dois filósofos transcendentais, vamos dizer assim. Dois filósofos que fundamentaram muito do que hoje está no debate, né, da sociedade. Bom, eu acredito, né? Questões que vão da forma de entender fundamentos do sentido, né, de por que as pessoas se comportam ou devem se comportar de certas formas. Eu estou falando de A Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant, e Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche. Vocês devem estar achando interessante como pegar dois que parecem paradoxais, mas se complementam muito no debate dessas obras. E aí vamos explicar sobre cada uma delas, né? E depois fazer o laço aí, fazer essa mistura para a gente poder pensar, né, nesses caminhos de percepção do que a gente pode definir que é a sociedade, né? Que é a sociedade no sentido de porque as coisas se levam acontecendo, mas no momento em que a gente pode colocar em xeque, né, mais uma vez o futuro do mundo, né, com os conflitos cada vez maiores acontecendo, né, as guerras acontecendo e mais guerras iminentes e que muitas vezes a gente pensa assim que são, né, os poderosos, né, com seus jogos de poder, com seus interesses e só que também tem esse lado, né, de o lado universal de que será que sempre foi para ser assim? Será que a humanidade desde quando era não era o Homo sapiens como é hoje, ele era meio que predestinado a ter um conflito e sempre se sobressaiu os que jogar, né, os que terem mais forem mais bem sucedidos no sentido de força e também no sentido intelectual de estratégia, né? Ou é igual a gente vê no Nietzsche, né? A busca do Superman. Ou não, na verdade a humanidade está corrompendo, né? Uma moral que é universal, uma base que a gente devia estar seguindo e por não estar seguindo, por isso que a gente está com um monte de problemas, porque existe esse fundamento moral que é o que o Kant dizia, né? Essa lei, essa base que ela é além de tudo, né? Além da nossa cultura, além da matéria, pode-se dizer, mas que como a gente fica lutando em conflito contra isso, então por isso que tem tantos problemas, né, na sociedade do jeito que é. Ou será que não? Será que é para ter esses problemas para a gente poder evoluir? Então, na obra de Kant, A Metafísica dos Costumes, a gente encontra uma jornada transcendental rumo ao coração da ética e da moralidade universal. Nesta obra seminal, Kant não só contenta em aceitar a moral como um reflexo dos costumes ou dos impulsos emocionais. Ele diz que não é só dos impulsos do ser humano, né, da emoção, né, e dos costumes, da cultura, do lugar que a gente vive. Ele avança para além das fronteiras do conhecimento empírico e eleva a discussão ética a um reino da razão pura. Né? Existe essa dimensão que define o que é a moral, que ela está aí, né, uma dimensão transcendental e que ela vai além de tudo que pode nos definir como no nosso costume, na cultura, do lugar que a gente nasce, né? Com argumentos meticulosamente construídos, de lógica impecável, Kant apresenta um sistema no qual as ações são avaliadas não pelo seu êxito ou consequências, mas pela intenção em conformidade com as leis universais incontestáveis. Ou seja, a gente seguir essas leis morais, elas devem ser independentes da gente ter recompensa ou não. Se a gente vai ganhar, vai lucrar algo com isso ou não. A gente vai seguir essas leis morais porque é o certo, porque é uma lei universal que ela está além do nosso controle. Agora, por outro lado, a gente vem com o Nietzsche, né? Além do bem e do mal, que ele quase vai vir paradoxal, né? Como oposto a isso, né?
Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche incita uma revolução filosófica desafiando o pensamento convencional e a moralidade estratificada estabelecida. Ele vem desafiar a gente a questionar essa moralidade estabelecida, que essa moralidade, ela na verdade faz limitar a gente. Com o ímpeto de um guerreiro e a precisão de um filólogo, o autor questiona as fundações sobre as quais repousam as filosofias anteriores. Em vez de aceitar o bem e o mal, né, essas leis aí como opostos irreconciliáveis, ele propõe uma nova perspectiva. São, na essência, manifestações diferentes dos mesmos ímpetos básicos, né? Ele vem falar que o bem e o mal são originados de um ímpeto comum que todos têm. A gente aprender a administrar essas forças, né, essas energias, né, é que vai fazer a gente buscar esse super-homem, né, esse homem que consegue, homem, né, ou pessoa, né, usa a palavra homem, mas estou falando de homem, mulher, de pessoa que vai transcender ali essas limitações que tem nessa ordem que foi construída nas filosofias anteriores, né. A obra é um legado filosófico do século XIX. Estruturado em 9 partes, o livro oferece um panorama abrangente, uma análise sistemática das ideias nietzschianas, englobando desde os preceitos de outros filósofos como Schopenhauer, Descartes, Platão e Sócrates. Aqui ele vai atacar todo mundo, até a essência do que é nobre, passando pelas críticas à religião moral. Né, ele vai falar muito da questão da religião, que a religião é uma construção cultural que também limita, né, as pessoas. Então essa obra, ela vai fazer, pode assustar um pouco, ela pode gerar ali um conflito quando a gente tem já pensamentos pré-estabelecidos, né, a gente já tem escolhas pré-moldadas, né, desde criança, mas ela vai fazer você questionar e eu acho legal ler as duas, são duas obras muito baratas que a gente pode encontrar essa que eu comprei na Amazon, né, não tô fazendo propaganda para comprar lá não, mas eu encontrei bem barato, mas tem umas edições mais bonitas, assim, capa dura, às vezes quem prefere uma edição premium, né, mas eu gostei dessa aqui, essa aqui é da Veríssimo, né, as duas são da Veríssimo, que é uma editora que faz uns livros bem baratos, assim, em conta, pra gente ter acesso a essas obras universais, né, da filosofia, da literatura, porque são conteúdos que já estão em domínio público, né? Quando está em domínio público, até você pode pegar na internet e imprimir, né? E tá lendo ou ler em PDF, mas tem essas edições muito bonitas, né? Ilustrações convida as pessoas a ler as duas obras e questionar, né? Debater, porque eu acho que nas duas obras, tanto nessa moral, pensar nessa moral pré-estabelecida, quanto pensar nesse rompimento, né? Com esses princípios morais, faz a gente levar reflexões interessantes e questionar coisas sobre o nosso mundo ao nosso redor, sobre como as pessoas perto da gente se comportam, sobre como a sociedade age. E eu agradeço muito quem assistiu até agora. Muito obrigado. Deixa o like se você gostou e se inscreve. De vez em quando eu tô aí fazendo os vídeos recomendando umas obras muito legais. Valeu!